Bem, pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o problema de replicação. Geralmente, os dados são replicados de forma a aumentar a confiabilidade ou melhorar o desempenho, mas o problema é manter as réplicas consistentes. Isso significa que quando uma cópia é atualizada, é preciso garantir que as outras cópias também sejam atualizadas. Caso contrário, as réplicas não serão mais as mesmas. Mas a consistência ela é só metade da história. Também é preciso considerar como a consistência é realmente implementada e para isso é preciso considerar dois problemas. Em primeiro lugar, o gerenciamento das réplicas, que leva em consideração não apenas a localização dos servidores de réplicas, mas também como o conteúdo é distribuído para esses servidores. E o segundo problema é em como manter essas réplicas consistentes, uma vez que na maioria dos casos, os aplicativos exigem uma forma forte de consistência. Informalmente, isso significa que as atualizações devem ser propagadas mais ou menos imediatamente entre as réplicas. Dessa forma, existem dois motivos principais para se replicar os dados. Primeiro, os dados são replicados para aumentar a confiabilidade de um sistema. Se um sistema de arquivo for replicado, pode ser possível continuar trabalhando depois que uma réplica travar, simplesmente mudando para uma das outras réplicas. Além disso, ao manter várias cópias, é possível fornecer uma melhor proteção contra os dados corrompidos. Por exemplo, imagine que há 3 cópias de um arquivo e todas as operações de leitura e gravação são realizadas em cada cópia. Podemos nos proteger contra uma única operação de gravação com falha, considerando o valor que é retornado por pelo menos 2 cópias como sendo o correto. Outro motivo para replicar dados é o desempenho. A replicação para desempenho é importante quando um sistema distribuído precisa ser escalado em termos de tamanho ou em termos de área geográfica que cobre. O dimensionamento em relação ao tamanho ocorre, por exemplo, quando um número crescente de processos precisa acessar dados que são gerenciados por um único servidor. Nesse caso, o desempenho pode ser melhorado replicando o servidor e, subsequentemente, dividindo a carga de trabalho entre os processos que acessam os dados. O dimensionamento em relação a uma área geográfica também pode exigir replicação. A ideia básica é que, ao colocar uma cópia dos dados nas proximidades do processo que usa, o tempo de acesso aos dados diminui. Como consequência, o desempenho percebido por esse processo aumenta. Porém, embora um processo do cliente possa perceber um melhor desempenho, também pode ser o caso de que mais largura de banda de rede agora seja consumida, mantendo todas essas réplicas atualizadas. Se a replicação ajuda a melhorar a confiabilidade e o desempenho, então o que pode ser contra ela? Infelizmente, há um preço a ser pago quando os dados são replicados. O problema com a replicação é que ter várias cópias pode levar a problemas de consistência. Sempre que uma cópia é modificada, essa cópia se torna diferente das demais e, consequentemente, as modificações devem ser realizadas em todas as cópias para garantir a consistência. Exatamente quando e como essas modificações precisam ser realizadas determina o preço da replicação. Então, para entender o problema de replicação, considere melhorar os tempos de acesso às páginas da web. Se nenhuma medida especial for tomada, a obtenção de uma página de um servidor web remoto pode, às vezes, demorar alguns segundos para ser concluída. Para melhorar o desempenho, os navegadores da web geralmente armazenam localmente ali uma cópia da página buscada anteriormente, ou seja, ela esconde uma página da web. Se um usuário exigir essa página novamente, o navegador retornará automaticamente a cópia local. O tempo de acesso percebido pelo usuário é excelente. No entanto, se o usuário sempre deseja ter a versão mais recente de uma página, ele pode ter azar. Então, o problema é que, se a página for modificada nesse meio tempo, as modificações não serão propagadas para as cópias em cache, tornando essas cópias desatualizadas. Nesse caso, a solução para o problema de devolver uma cópia desatualizada ao usuário é proibir o navegador de manter cópias locais em primeiro lugar, permitindo efetivamente que o servidor seja totalmente responsável pela replicação. No entanto, essa solução ainda pode levar a tempo de acesso insatisfatório se nenhuma réplica for colocada perto do usuário. Outra solução é deixar o servidor da web invalidar ou atualizar cada cópia em cache, mas isso requer que o servidor monitore todos os caches e envie mensagem para eles.
Isso, por sua vez, pode degradar o desempenho geral do servidor. A replicação e o armazenamento em cache para desempenho são amplamente aplicados como técnicas de dimensionamento. Os problemas de escalabilidade geralmente aparecem na forma de problemas de desempenho. Colocar cópias de dados perto dos processos que os utilizam pode melhorar o desempenho por meio da redução de tempo de acesso e assim resolver esses problemas de escalabilidade. Uma possível compensação que precisa ser feita é que manter as cópias atualizadas pode exigir mais largura de banda da rede. Então, considere que um processo P, que acessa uma réplica local N vezes por segundo, enquanto a própria réplica é atualizada X vezes por segundo. Supondo que uma atualização atualize completamente a versão anterior da réplica local. Se a proporção de acesso por atualização é muito baixa, temos a situação em que muitas versões atualizadas da réplica local nunca serão acessadas pelo processo P, tornando a comunicação da rede para essas versões inúteis. Nesse caso, pode ser melhor não instalar uma réplica local perto de P ou aplicar uma estratégia diferente para atualizar a réplica. Um problema mais sério, entretanto, é que manter várias cópias consistentes pode estar sujeito a sérios problemas de escalabilidade. Intuitivamente, uma coleção de cópias é consistente quando as cópias são sempre as mesmas. Isso significa que a operação de leitura realizada em qualquer cópia sempre retornará o mesmo valor. Consequentemente, quando uma operação de atualização é executada em uma cópia, a atualização deve ser propagada para todas as cópias antes que uma operação subsequente ocorra, não importa em qual cópia essa operação seja iniciada ou executada. Esse tipo de consistência, às vezes, é normalmente referido como consistência rígida. A ideia-chave é que uma atualização é realizada em todas as cópias como uma única operação de transação atômica. Infelizmente, implementar a atomicidade envolvendo um grande número de réplicas, que podem ser amplamente dispersas em uma rede de grande escala, é inerentemente difícil quando as operações também precisam ser concluídas rapidamente. As dificuldades vêm do fato de que precisamos sincronizar todas as réplicas. Em essência, isso significa que todas as réplicas precisam primeiro chegar a um acordo sobre quando exatamente uma atualização deve ser realizada localmente. Por exemplo, as réplicas podem precisar decidir sobre uma ordem global de operação usando carimbos de data-hora de Lamport, ou permitir que um coordenador atribua tal ordem. A sincronização global simplesmente leva muito tempo de comunicação, especialmente quando as réplicas são espalhadas por uma rede de longa distância. Então agora nós estamos diante de um dilema. Por um lado, os problemas de escalabilidade podem ser atenuados aplicando replicação e armazenamento em cache, levando a um melhor desempenho. Por outro lado, manter todas as cópias consistentes geralmente requer sincronização global, o que é inerentemente caro em termos de desempenho. Em muitos casos, a única solução real é relaxar as restrições de consistência. Em outras palavras, se pudermos relaxar os requisitos de que as atualizações precisam ser executadas como operações atômicas, podemos evitar sincronizações globais instantâneas e assim obter desempenho. O preço pago é que as cópias nem sempre são as mesmas em todos os lugares. Acontece que até que ponto a consistência pode ser relaxada depende muito dos padrões de acesso e atualização dos dados replicados, bem como da finalidade para a qual esses dados são utilizados. Então, gente, esse é o problema de replicação.